Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Hoje trago para vocês uma colocação sobre grupo karma. Grupo karma, família e o porquê deste grupo estar junto, o porquê e o que tem de tão especial, karmicamente falando, na família. Antes de iniciar, peço a todos que aproveitem aí e já cliquem no joinha, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para receber notificação de novos vídeos. Bom, vamos definir o que é o grupo karma. O grupo karma é um mundo que está à sua volta, que está ligado diretamente a você. Toda vez quando se inicia uma encarnação, existe um planejamento, o qual abarca um grande leque de possibilidades e estudos que vão relacionar cada situação, cada vivência e cada experiência em que o indivíduo que vai habitar aquele corpo que irá nascer precisa passar. E junto a isso está todo o grupo de pessoas os quais essa pessoa vai conviver. Então, o que é o grupo karma? O grupo karma começa pequeno, começa com a própria família, todo o grupo de pessoas que vão ter convivência e vão participar do caminho evolutivo desta pessoa. Muitas dessas pessoas que fazem parte desse grupo karma são encontradas depois de uma certa idade, depois de um certo momento específico, em uma outra família, mas está tudo relacionado no campo de necessidade de aprendizado que essa pessoa tem e precisa vivenciar. Nada é por acaso no universo, tudo é planejado e estudado com o objetivo de evolução, de aprendizado e desenvolvimento do espírito que ali está habitando. A família não foge à regra, tudo é de acordo com aquilo que tem necessidade para a evolução e aprendizado deste ser. Uma questão muito comum que sempre me é questionado: por que na família tem tantas turbulências e em muitos casos? Por que fulano, às vezes, por mais que se gostem, queiram bem um do outro, é difícil a convivência? É trabalhosa esta convivência? Por que tem tantos atritos dentro da convivência familiar? Na família, nascem as pessoas que têm necessidade de criar vínculos e aprender a respeitar e a perdoar o outro. Observem, quantas vezes você já não perdoou as pessoas de sua família? Irmão, pai, mãe, filhos. Quantas e quantas vezes a gente não está exercitando este perdão para manter a convivência da família, vendo um objetivo maior e entendendo aquilo que vale realmente a pena e perdoando. Ou seja, uma família se mantém unida quando há prática contínua do perdão, pois constantemente em um relacionamento familiar, continuamente se está invadindo o espaço um do outro de alguma forma, como por exemplo opiniões, ações ou modo de ser, e constantemente se está perdoando o outro, aceitando o outro como ele é, tentando se entender o outro como ele é, para manter a harmonia da família. Um casamento ele perdura quando ambos, o casal, se perdoa mutuamente de forma contínua, pois até que haja uma harmonia nesta relação, sempre há uma sequência de situações, de momentos em que as opiniões e pontos de vista se divergem e provocam-se atritos. E o reparo desse tipo de ação é a prática do perdão. Um casal que se está unido há determinados anos, ele está unido porque um perdoou o outro continuamente de muitas e muitas situações provocadas por, geralmente, pontos de vista, ações impensadas, momentos diversos em que as opiniões não combinam e gera-se atritos. Ou seja, qual que é o principal aprendizado de um casal, por exemplo? Aprender a perdoar o outro para se manter a família. O que eu estou querendo apresentar para vocês nesse sentido? Que dentro de uma família se une
na grande maior parte das vezes, são raras até as situações e condições em que toda a família é 100% unida por afeto e carinho entre eles. No caso, na encarnação, uma mãe recebe um filho e muitas das vezes esse filho já foi um inimigo ou um algoz de alguma vida anterior. Mas por que acontece isso? Pois a raiva, a mágoa que existe entre esses dois seres era tão grande que precisava de uma convivência para se aprender a perdoar um ao outro e a entender e a amar-se mutuamente. Esta que é a função da família, desintegrar e a reparar lacunas e erros de vidas passadas. Por isso que, geralmente, a família sempre tem suas turbulências e é nessas turbulências que aprendemos e evoluímos. Ah tá, mas por que acontece isso? Se eu for escolher, eu vou escolher nascer em um ambiente só de amigos. Sim, mas quando é feito o planejamento nosso, nós temos total consciência de nossos erros no passado. E ao passar por esse planejamento, nós mesmos desejamos reparar esses erros no passado. Como é que se pode reparar um erro de uma desavença ou de um ódio muito grande de um outro ser? Tornando ele parte de sua própria família, recebendo ele em sua própria família. É um desafio. Por isso que ocorrem muitas questões de desarmonias, principalmente entre pais e filhos e entre irmãos, que vão ocorrendo no percorrer da convivência desta família. E essas questões muitas vezes acontecem até em relacionamentos. Nós nascemos com uma programação de termos contato e nos envolver emocionalmente com um companheiro ou companheira em que tivemos desafeto no passado, de uma forma que, para que nós aprendamos a nos respeitar e a ter bons sentimentos um pelo outro. Também ocorre esse tipo de situação, pois nós não estamos aqui no mundo terreno para passear num parque cheio de flores. Nós estamos aqui para aprender, primeiramente, a evoluir e a reparar lacunas em que gerou problemas energéticos em vidas anteriores. Um grupo karma, ele é planejado para auxiliar o outro e ao mesmo tempo ensinar o outro alguma coisa, algum aprendizado. E dentro desse aprendizado se tem como resposta a evolução. Então, juntando com essas informações, quais que são os objetivos da família em si? Os objetivos da família, na realidade, são puramente evoluir e cooperar um com o outro. Não é porque está na mesma família que são inimigos, mas são pessoas que têm algo a ajustar para melhor evolução individual de cada um. Ao mesmo tempo, existe a questão da responsabilidade e do apego em que se há dentro de uma família. Por que este ponto é interessante? Porque também nós não somos responsáveis pela escolha do outro. Porém, nós temos que zelar pela ordem sistêmica da família. Como assim? Nada pode ser excluído em um sistema familiar. Este ponto é um ponto em que gera muitas consequências e problemas para a convivência da família. Por exemplo, tudo aquilo que se condena dentro do campo familiar, você manifesta ele em si ou em algo bem próximo a você para assimilar esta experiência. Este ponto é devido que, se algo existe em nossa linha familiar, é porque nós temos algo a aprender com essa linha familiar. O campo sistêmico, as condições de convivência, o aprendizado, o estado de consciência de cada indivíduo, ele está diretamente relacionado com aquilo que nós precisamos para galgar nossa evolução. Mas tem casos de famílias bem complicados em que há muito sofrimento na convivência entre eles. Mas todos estão no lugar certo, naquilo que precisa estar para evoluir.
Conforme é o desafio, é o tamanho da necessidade que esse indivíduo tem para aprender ou desenvolver algum ponto em que vai ajudá-lo na evolução. Como assim? Se eu tenho um parente específico que tem um problema X, eu julgo, eu condeno este parente e excluo ele da família. No caso, excluo, como assim excluir da família? Faça um documento? Não. Você simplesmente ignora a existência dele na família e você condena, aponta ou fala mal ou simplesmente faz de conta que esse ser não existe. Isso cria uma lacuna sistêmica em que vai se manifestar condições singulares ao que esta pessoa causou ou fez ou faz no seu campo familiar mais próximo. E isso pode se manifestar com você propriamente dito, com alguém bem próximo a você ou em descendentes, como filhos ou netos. Esta é a questão da desordem sistêmica, porque a nossa função também é consertar o sistema familiar, porque toda a nossa evolução está interligada com todo o campo familiar nosso. Então nós temos que carregar aquele que não anda muito e sofrer por aquele que só faz erros. Não, também não é isso. Eu estou falando do campo sistêmico, não estou falando de ações. O que eu quero mostrar realmente com este ponto de vista? Se você tem na sua família alguém que faz escolhas erradas, por exemplo, você não tem que aderir às escolhas erradas dele e nem pagar pelas escolhas erradas desse ser. Você tem que olhar esta pessoa, entender que ela age conforme o seu estado de consciência, entender e aceitá-la na sua família e respeitar por isso. Somente isso. Aceitar que um ponto de vista existe, que um modo de ser, de agir existe na sua família, não quer dizer que você vai aderir e fazer o mesmo, ou então dizer que aquilo é certo. Não, são duas coisas bem diferentes. Esta aí, nesse caso, são leis da constelação familiar que auxilia na recuperação e a harmonia do campo familiar sistêmico. Nós não podemos excluir, no caso. Nós temos que sempre entender, ver, visualizar aquilo que existe. Visualizar e entender aquilo que existe não quer dizer que você tem que fazer o mesmo que aquela pessoa ou dizer que aquilo está certo. Não é isso, tá, gente? Eu estou repetindo muito isso porque é muito confuso esse pedaço. Vamos jogar em exemplos que é mais claro, tá bom? Tem uma pessoa da família que ela é viciada em alguma coisa qualquer. Não vou nem dizer pontos. Pode ser álcool, drogas, pode ser jogo, pode ser violência, pode ser qualquer coisa. Esta pessoa, podemos dizer, a ovelha negra da família lá. O que é de normal que a família faz nesses casos dessa pessoa? Se essa pessoa destona totalmente do comportamento da família, costuma-se excluir. Excluir como? Faça de conta que aquela pessoa não existe, ou simplesmente a condena, aponta, fala mal, cortar relações, esse tipo de coisa. O que a família está fazendo? Ela está excluindo aquela ferida. Só que aquela ferida faz parte do corpo familiar, do corpo sistêmico familiar. Se faz parte do corpo, não pode ser excluída, ela tem que ser curada. Mas como eu vou interferir na decisão do outro de viver aquele vício, por exemplo? Não. Você não vai obrigar, mas você simplesmente tem que olhar de maneira diferente. A maneira de ajustar isso aí é simplesmente, quantos irmãos você tem? Eu tenho tantos irmãos, conta ele, evite falar mal desta pessoa. Não precisa conviver com essa pessoa, porém, não se deve rejeitar esta pessoa energeticamente. Uma técnica muito boa para ajudar nisso aí é o Ho'oponopono, por exemplo. Mas como rejeitar? Eu não ligo para ela tal, mas quando você lembra da pessoa, você sente um mal-estar? Você sente uma angústia, uma raiva ou uma mágoa? Então, se sente isso, quer dizer que existe uma lacuna. E essas lacunas, essas feridas, devem ser consertadas. É importante consertá-las. Por isso que eu sempre indico em casos mais extremos uma constelação familiar ou então, se for leve, né, uma coisa assim mais leve, a prática do Ho'oponopono para este item da família que está tendo problemas. Por exemplo, um irmão, um tio, um avô, uma mãe ou um pai.
tá? Mas casos de mãe são mais complicados ainda. A exclusão gera feridas no sistema familiar. Tá, mas e daí? O que isso me a ver? É o fulano que fez a escolha errada e é problema dele. Mas se você excluir internamente, se existir uma rejeição grande dentro de você contra essa pessoa, com certeza aquele problema que aquela pessoa vive vai acabar se manifestando mais próximo de você. Porque o sistema familiar precisa ser curado. Se existir um ponto em que tem uma lacuna, ela vai se manifestar na família de novo. E vai se manifestar, pode manifestar em filho, neto, companheiro, companheira ou em si mesmo. É muito comum acontecer isso. Observem aquela pessoa que tem um comportamento X, aí pergunta para ela sobre o pai, mãe, alguma coisa parecida. Ele vai descrever exatamente o comportamento que ele está tendo, que via no pai, na mãe ou no tio. É muito comum. Tudo aquilo que se põe atenção de forma negativa, você reflete. Aí a intenção que eu estou passando nesse ponto agora do vídeo é para vocês observarem que o campo familiar, a família em si, é um local de aprendizado. Então tudo deve ser aceito e respeitado. Eu tenho um irmão, ou eu tenho uma mãe ou um pai que é difícil a convivência. Então não conviva, mas respeite. No caso de mãe e pai, acaba sendo mais sério. Mãe e pai deve-se dar atenção a eles de forma em que eles necessitam. O caso de mãe, por exemplo, ela exige muita atenção de filho, porque ela tem essa dependência, essa necessidade dessa atenção. Você pode dar essa atenção, porém, sem se misturar com o comportamento o qual você condena. A questão é não condenar, é entender, mudar a visão, mudar a palavra, apontar para compreender. O perdoar, muitas das vezes, é só uma palavra. Se você consegue compreender, está além de perdoar. Eu te perdoo, mas tá cheio de mágoas, cheio de receios, com o pé atrás, aquela coisa toda. Mas agora eu te compreendo, você consegue enxergar a pessoa pelo bem que ela é. Simples. Aprender a entender, aprender a agradecer aquilo que de bom esta pessoa oferece na sua existência. Aprender a agradecer aquilo que este ser da família integrante dela te ensine algo. Porque cada integrante da família, cada um tem seus limites, seus defeitos e suas fraquezas. Mas cada limite, cada fraqueza, cada estado de ser de cada um nos ensina algo. E geralmente aquele que tem um ponto e que gera atrito muito alto conosco é porque tem um ponto mais importante para nós aprendermos ali. E sempre a lei da compreensão, ao invés do só aceitar, você consegue superar essas barreiras. Sendo dessa forma, você consegue receber mais da força de seus antepassados para você continuar a sua caminhada. É muito importante isso, gente. Tem um vídeo sobre força dos antepassados, como receber a força dos antepassados. Eu vou deixar abaixo na descrição, que é muito interessante para quem não viu ver esse vídeo. Porque se nós conseguimos deixar fluir, fazer o nosso sistema familiar estar harmonizado, tudo na nossa vida flui e dá certo, com muito mais facilidade. Mas eu sou assim, eu estou fazendo a minha parte, mas o fulano não faz. O fulano, ele não pensa assim. O fulano é assim, é assado. Gente, o lugar do fulano é ele que se põe. Mas no sistema seu, é você que põe cada um em seu devido lugar. A mãe no lugar de mãe, o pai no lugar de pai, cada um na sua cadeira. Agora, se a pessoa se coloca fora da posição, isso é questão dele. O que nós podemos observar, fazer a respeito é simplesmente observar e aceitar. Ele é como consegue ser, então eu vejo, eu reconheço, eu aceito. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Aí que eu estou dizendo para vocês a prática Ho'oponopono. Vou deixar esse vídeo na descrição também para quem não viu, para entender como usar realmente. Tudo tem suas regras e a maneira ideal para movimentar a energia de forma correta. Quando você compreende o outro da forma que ele é, porque é o que ele consegue ser, você para de travar a sua própria vida presa na ação do outro.
É muito comum, vários casos que eu atendo, que eu vou cuidando, no caso de tratamento energético, em que as pessoas estão presas, sofrendo, em angústias extremas por causa das ações dos outros. É filho que é assim e assado. É mãe que faz isso e não aceita isso. É pai que acha isso de mim, mas eu não sou. É tio que é não sei o que. É o esposo que não aceita as coisas do jeito que eu quero, Entendeu essa questão? Eu quero. Gente, cada um pensa, aceita, gosta ou decide pelo aquilo que ela é, não pelo aquilo que eu quero. Eu quero que a minha companheira goste mais de morango do que de chocolate. Por isso, eu só compro sorvete de morango. Eu não quero saber de chocolate, porque eu não gosto de chocolate. Gente, respeite o gosto do outro, deixe o outro comer chocolate e você compre o morango. A vida é assim. Nós não conseguimos mudar o outro. Nós conseguimos mudar a nós mesmos, melhorar nós mesmos. E com a nossa mudança, o nosso comportamento vai interferir no comportamento do outro. Como assim? Tudo funciona em harmonia. Conforme você age, pensa, vibra em harmonia, todos à sua volta vão se harmonizando. É lei natural. Por isso, da reflexão, da meditação e do equilíbrio para se seguir o caminho. A questão é, a divergência da relação está ocorrendo porque a sua opinião não é a mesma do outro, mas o outro ele é obrigado a ter a mesma opinião que você? Será que vale a pena uma vida de guerra só porque o outro gosta mais de azul e você prefere o vermelho? Tem uma frase que eu acho muito legal que fala assim: vale muito mais a pena estar errado em paz do que estar certo em guerra. Ou seja, vale muito mais a pena deixar o outro com a opinião dele, falar você está certa, tudo bem, vamos ficar em paz, do que você querer provar a sua verdade para o outro vivendo em constante guerra. O relacionamento familiar é quebra de orgulho, quebra de ego e prática do perdão. E tudo isso vai se caminhando. Esta regra vale até para casais separados. Não deu certo o casamento. Tá, beleza, mas eu te respeito pelo que foi. Sinto muito por não ter dado certo. Eu vou levar minha vida e você leva a sua. Você aprender a compreender que o outro não deu certo, pronto. Deixe fluir, solte. Não queira forçar realidades. Todo sofrimento vem a partir do momento em que nós queremos obrigar que o outro seja exatamente como a gente quer que ele seja. Não, o outro é aquilo que ele consegue ser. O máximo que podemos fazer é auxiliar o outro a seguir a caminhada dele. Conselhos se dão, segue-se quem quer e escolhe seguir. Me dão 3 opções de caminhos, da direita, da esquerda e do meio. Eu senti e estou com vontade de seguir o caminho da direita. Tá, mas não é porque o outro seguiu o caminho da esquerda quer dizer que ele é ruim. É um caminho também. São 3 caminhos. Não estou falando se é o caminho do bem ou do mal. Estou falando, são 3 caminhos. Então, nós temos que observar isso aí e aprender a deixar fluir. Outro ponto, o apego. Nós não somos proprietários de nossa família. Nós também não pertencemos à nossa família. Todos os integrantes de uma família são seres livres que estão ali para evoluir, estão ali para cooperar na caminhada individual de cada um. Isto é família e não você é meu filho, então você vai ter que fazer isso do jeito que eu quero. Bom, mas quantos anos esse filho tem? Ah, tem 30 anos. Ah, gente, tá na hora dele aprender a escolher aquilo que ele quer, né? Porque enquanto nós estamos querendo ter as pessoas que nós gostamos ao nosso controle, nós estamos podando e atrapalhando a evolução e a felicidade desta pessoa. Por isso a necessidade de soltar, pois nós não queremos que alguém nos controle, porque estamos controlando alguém. É muito comum casos que vejo de filhos querendo controlar pais, de pais querendo controlar filhos.
esposo querendo controlar a esposa, esposa querendo controlar o marido. São tudo coisas que acabam gerando desarmonias, porque um se sente em posse do outro. A partir do momento que você observa que o outro é um ser livre e que nós estamos para caminhar juntos, nós cooperamos e entramos em acordo. No caso de casal, é entrar em acordo. Eu gosto da direita, você gosta da esquerda. Vamos um pouquinho na direita, depois vamos um pouquinho na esquerda. É assim que funciona, acordo. Ou vamos dois pegar só o caminho do meio. Então, gente, é isso. A caminhada, o grupo Karma é um grupo de aprendizado e evolução, de reparos de erros do passado, de aprendizado para gerar harmonia e elevação do estado de consciência de cada um. Então, aquelas pessoas que estão próximas a nós temos que ser gratas a elas, porque cada um é um professor, cada um ensina aquilo que tem, e nós também ensinamos cada um aquilo que temos. A partir do momento em que as coisas fluem com mais clareza, fica mais fácil até a própria convivência. Ah, o fulano foi inimigo meu em vida passada, por isso que a gente não dá certo. Aí que está a questão, é agora que tem que dar certo. Vocês não precisam ser amiguinhos, ficar andando de mãos dadas a vida inteira, não precisa, não tem problema. A questão é que você olhar para essa pessoa e não olhar com desdém, com mágoa e nem com raiva. É você compreender o outro, aprender a perdoar aquilo que o outro não é que você gostaria que fosse, e você entender que o outro é aquilo que ele consegue e pode ser. Sendo assim, você consegue quebrar aquela necessidade que tornou vocês juntos na mesma família, que é vocês entrarem em harmonia. Ah, mas o outro ele não quer saber de nada, não, só me condena, só me aponta, só faz traição comigo, faz isso, faz aquilo. Então, aí é problema do outro, a questão é que você faz a sua parte e o outro faz a dele. Cada um vai responder pela parte que faz. Gente, não adianta querer viver a vida do outro, a gente tem que viver a nossa. A nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte, não importa se o outro está certo ou errado. O que importa é que nós busquemos fazer o certo. Este aqui é o ponto. Bom, gente, para não ficar muito extenso, cliquem aí no joinha, se inscrevam no canal quem não for inscrito e não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. E aqueles que quiserem fazer consultas energéticas, tem meu WhatsApp aí na descrição. Paz, amor, muita luz a todos.